O Vasco, pra quem não sabe, foi goleado pelo Del Valle, Independente Del Valle, time do Equador, e se complicou na disputa da Sula. Olha, nada está perdido ainda, meu amigo. Você escutou esse rapaz aqui te avisando. Eu falei ontem. Você estava ontem mesmo, mas Bora Pedrosa, confia. Eu falei. Eu não caí aqui de paraquedas. Quer mais uma dose, Pedro? E digo mais. Se complicou, não. Acabou. Que isso, não? O Vasco foi eliminado da Copa Sul-Americana. Pedrosa, não é assim. Na Copa do Mundo de Clubes a gente viu muita coisa surpreendente. Não é? É isso. Eu também acho isso. O Vasco jogou contra o Melgar na altitude, que é um time infinitamente pior do que o Independente Del Valle, e tomou um empate. Esse grupo de jogadores, que repito aqui, tecnicamente falando, nem é dos piores, talvez seja o melhorzinho aí dos últimos 5 anos, esse grupo de jogadores, ele é acostumado a dar vexame. E a gente vai lembrar, desde o ano passado, lá, quando o Vasco foi humilhado pelo Nova Iguaçu, aí depois o Vasco foi humilhado pelo Flamengo, humilhado pelo Criciúma, humilhado nessa temporada pro Vitória, lembra que o Vitória virou um jogo com 1 a mais? O Vasco foi humilhado pelo Melgar, humilhado pelo Puerto Cabede, que é uma equipe que é semi-profissional na Venezuela. É um time que está acostumado a dar vexame. Então, tudo que acontece, como aconteceu ontem, não me surpreende. Eu achei que ia ser 4 a 0? Claro que não. Eu achava que o Vasco ia ter condições de vencer o jogo lá? Não tinha. Tanto que eu falei aqui, a missão do Vasco no Equador é não perder. Essa é a principal missão do Vasco da Gama, ou perder de pouco, que aí você consegue trazer o jogo para São Januário. Agora, acabou. O Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana por conta, principalmente, da expulsão do senhor Lucas Piton, que foi completamente imprudente naquele momento ali, depois das falhas vergonhosas, corriqueiras e costumeiras de Hugo Moura e João Vitor, que não deveriam mais ser titulares do Vasco da Gama. Os dois têm que sentar no banquinho, e o Lucas Piton também, caso o Leandrinho esteja bem, que o Vitor Luiz não, o Leandrinho esteja bem, coloca o Lucas Piton no banco de reservas. O Vasco tem que mudar o perfil desses jogadores. É uma vergonha o que aconteceu ontem, é mais um vexame, é mais uma partida ridícula, é mais uma partida que faz o torcedor do Vasco cada vez mais desgostar do time. E a grande verdade é que se esse perfil não mudar, se essa diretoria também não acordar, presidente Pedrinho, acorda. Porque, sob a sua gestão, não adianta ficar pensando no passado, não adianta ficar pensando no que aconteceu, nos vexames que aconteceram. Sob a sua gestão, você também foi responsável pelos vexames que o Vasco vem protagonizando. E se você não reforçar o time decentemente, você vai ser responsável por mais uma queda do Vasco da Gama. Não tenha ego, não tenha vaidade. Entenda que, fora de campo a gente está tentando fazer um trabalho. Se você não está olhando o campo, uma coisa que eu sempre te respeitei pelas suas opiniões, pelos seus comentários e tudo mais, se você não está olhando o campo, acorda pra vida. Chega de olhar Instagram para bloquear os outros, chega de ficar de vaidade, chega de ego, você tem que pensar exclusivamente no Vasco. Larga o Instagram, pensa no Vasco, vamos começar a contratar jogadores, porque se continuar dessa forma, o Vasco vai continuar virando chacota. Hoje o Vasco é chacota, essa que é a verdade. O rival, a gente brinca aqui, mas não tem nem mais graça. Tá perdendo a graça do rival zoar o Vasco. Isso aí só é pequeno ao time. Você tá minando gerações e gerações de novos vascaínos. A criança que tem 5, que tem 10, que tem 15 anos, ela vai pro colégio hoje e ela vai ser zoada, ela vai ser humilhada. É isso que tá acontecendo. Aí sabe o que ela vai fazer? Eu quero ser Vasco, quero ficar sendo humilhado. Não vou ser isso, não. O cara que é conhecido por ser vascão lá dentro do seu trabalho e tudo mais, ele vai ser humilhado. Porque é isso que o Vasco se tornou. E não adianta ficar pensando só no que aconteceu no passado. É agora. Esses jogadores, o técnico Fernando Diniz, o presidente Pedrinho, o senhor Carlos Amodeu, o diretor Felipe, são responsáveis diretos pelo que está acontecendo agora. Se vocês não acordarem, vocês vão acabar de enterrar um clube que já está na lama. Se ainda dá para o Vasco da Gama, é uma situação extremamente delicada. Sim. Seria assim, você sonhar muito alto, ver o Vasco da Gama conseguir vencer o Independente Del Valle, mesmo atuando em São Januário, que é a sua principal força, a gente brinca aqui, mas jogar contra o Vasco em São Januário é uma tarefa extremamente difícil. Mas hoje eu não consigo ver o Vasco revertendo esse placar e conseguindo a classificação. Talvez seja até melhor você focar no Campeonato Brasileiro, pensando no desempenho melhor nessa competição, até para não correr o risco de entrar naquela zona de ficar brigando para não cair. Porque a gente sabe que quando o clube grande entra nessa zona, é um desespero danado. Não estou sendo engenheiro de obra pronta. Fernando Diniz no Vasco da Gama foi um risco muito alto, pela forma como ele joga. E ele não abre mão das suas convicções. Ele continua fazendo o que o Pedrosa tanto critica, e eu concordo com o Pedrosa, botando o Hugo Moura e recua o Hugo Moura para a zaga. Ele está achando que o Hugo Moura é o André dos tempos de Fluminense. E são jogadores totalmente diferentes. Então, assim, é uma situação muito delicada do Vasco da Gama. É bom abrir o olho, e eu discordo totalmente do Pedrinho quando ele disse que o Vasco tem aí entre top 8 de elenco do Campeonato Brasileiro. A gente está vendo que não tem mesmo. E é bom o Pedrinho, de fato, tô com o Pedrosa. O Pedrinho tem que abrir o olho, porque a situação pode piorar cada vez mais. Não vai ser a partida maravilhosa que o Vasco fez contra o São Paulo, e nem vão ser os desastres que aconteceram contra o Botafogo, Independente. Eu também acho que não vai ser desastre. Mas sorte, eu não consigo usar essa palavra não, Fernanda. Teve sorte ou não teve sorte? Não teve competência. O Vasco foi incompetente. Isso aí pra mim é incompetência, é vexame. Essa que é a grande verdade. Porque contra o Botafogo, o que acontece é o seguinte:
Contra o Botafogo exclusivamente, eu acho que o Fernando Diniz teve a maior culpa. Contra o Independente Del Valle ontem, para mim ele não teve culpa nenhuma. Zero culpa. A culpa é exclusivamente dos jogadores. Por quê? Ele monta um plano de jogo, e até de forma surpreendente, porque ele testou várias formações, e ele decide isso ontem, GB como titular. Ele coloca um garoto ao lado do Verratti, lá na altitude. Ele testou, por exemplo, 3 zagueiros com o Lemos, ele testou Jair, Paulinho ou o Matheus Carvalho como terceiro volante, ele testou outros jogadores naquela posição ali do Felipe Coutinho. Mas ele resolve entrar com o GB. E até os primeiros 10 minutos, o Vasco estava fazendo um jogo ok, um jogo equilibrado, estava até finalizando mais. E o Ryan e o Nuno ali no meio campo. Isso, ali, né? o Ryan na direita aberto, e o Nuno aqui na isso. esquerda. E tá tudo bem. Só que o problema, e aí vou falar novamente, o desastre começou com a expulsão do Lucas Piton. É lógico, porque você tá com um a mais, no caso do Independente Del Valle, tá jogando em casa, tá jogando na altitude, iria forçar a bola aérea, e o Vasco, repito, é uma equipe fraca fisicamente. E quando eu digo isso, não é preparação, é intensidade. O perfil desses jogadores não é um perfil de jogadores intensos, é um perfil de jogadores que são lentos, que jogam até com a bola no pé, mas são lentos. Então o Vasco resistiu durante 35, 37 minutos, e aí vem tudo o que acontece durante o ano inteiro. Vocês vão se recordar quando tava o Carille aqui, que eu falei, gente, vocês só estão olhando o técnico. Olha como esse time falha individualmente. Olha como esse time é vergonhoso individualmente quando os jogadores eles falham tecnicamente e entregam gols para o adversário. Ontem o primeiro gol do Vasco sai, é que a gente não vai poder travar ali, mas sai de um momento que o Guaguá, que é o volante, de 17 anos do Independente Del Valle, ele passa na cara do Hugo Moura. O Hugo Moura olha para ele e não acompanha. Quem cabeceia a bola? É o Guaguá. Aí o Léo Jardim no rebote. Como foi contra o Botafogo, o João Vitor dorme, não consegue pegar o rebote, 1-0 Independente Del Valle. Volta para o segundo tempo, e aí por que eu tô falando aqui que eu acho que o Diniz não errou? Eu faria a mesma substituição, tá? Eu seria um babaca. Você não tiraria o Verratti? Não, eu faria a mesma substituição no sentido de colocar o Lemos em campo, para você conseguir recuar a equipe e segurar o resultado. Mas você tiraria o GB? Eu não tiraria o GB. Eu não tiraria o Verratti. Por conta da parte física. O GB é um jogador extremamente forte. E talvez foi escolhido por isso, né? Mas eu também não tiraria o Verratti. Você tiraria quem, então? Uma boa pergunta. Nuno? Talvez. Mas ele saiu no segundo não, mas tempo. assim, essa foi a substituição no segundo tempo. O que ele fez? No primeiro tempo, ele tirou o GB e colocou o Vitor Luiz para fechar a primeira linha. Ok. Eu não colocaria o Vitor Luiz, tá? Eu colocaria o Lucas Freitas de lateral esquerdo e já entraria com o Lemos na zaga. Mas ok, seguiu, faz parte. Conseguiu segurar 1-0. 1-0 ainda era um bom negócio. Volta pro segundo tempo, ele tira o Nuno Moreira. Aí sim a gente pode discutir se tiraria o Verratti ou não. Nesse momento do segundo tempo. Sim. Mas é o único jogador que, por exemplo, faz gol no Vasco. Eu vou relembrar aqui, quando o Vasco jogou contra o Atlético Paranaense no ano passado, que o Ryan é expulso e o Verratti faz um gol relâmpago e classifica o Vasco naquele momento ali que leva para os pênaltis. Então, assim, tirar o Verratti também é uma decisão difícil. O que eu disse que eu faria igual o Fernando Diniz era, eu colocaria mais um zagueiro. Eu colocaria mais um jogador para fazer a linha de 5, uma linha de 4 e seguir assim, para poder não tomar gols. Só que assim que ele coloca o Lemos, mais uma vez, o Hugo Moura participa de forma bizonha do lance. Ele cabeceia uma bola para cima, na entrada da área, aí o jogador do Independente Del Valle tem todo o espaço do mundo para finalizar, 2-0. 2 minutos depois, o Lemos falha também por falta de ritmo de jogo, por estar jogando na altitude. Ele deixa o Spinelli, que eu comentei aqui, que é um atacante que é chato, que é um cara que mete o gol sozinho, o Spinelli vai lá e faz o terceiro. E depois vem o quarto, o João Vitor falha de uma forma bizonha no quarto, bizonha, ele cai no chão sozinho. É um negócio assustador, assim. E poderia ter sido o quinto, com a defesa de pênalti do Léo Jardim, teve gol anulado, teve tudo, poderia ter sido uma goleada histórica que o Vasco tomaria, talvez a maior goleada na história do Vasco em competições sul-americanas. Então, senhor João Vitor, senhor Hugo Moura, Lucas Piton, esses caras têm que pegar banco, Fernando. Se não pegar banco, se não mudar o perfil do time, esquece, porque está contagiado. Repito, é um time acostumado a tomar e ter vexames na sua trajetória. Sobre a sua segunda pergunta, eu acho que tem que acelerar logo. Porque a situação financeira do Vasco da Gama não permite, por exemplo, a cobrança do Pedrosa aqui para fazer grandes contratações. Tanto é que o Vasco não consegue fazer contratação. E até de informação que eu tenho, conversando com empresários, que o Vasco não quer pagar para contratar jogador. Quer jogador por empréstimo ou até mesmo livre no mercado, que foi o caso do Thiago Mendes. Uma prática muito comum ultimamente no futebol, mas para chegar num patamar mais clubes elevado. Que não podem fazer investimento, que é o caso do Vasco da Gama. Ou seja, dificulta ainda mais a tarefa dos dirigentes, que já não fazem um bom trabalho a longo prazo. Isso não tira a culpa deles, porque eles contrataram muito mal ultimamente. Mais um vexame para a extensa lista recente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito legal para o rival, show, né? Tira barato, faz meme, legal pra caramba, né? Pro futebol brasileiro não é legal não, é péssimo, é péssimo. E o Vasco, ele foi goleado não só por uma equipe emergente do futebol sul-americano, foi goleado por uma equipe, por um clube que tem um projeto sólido de futebol. Qual é o projeto do Vasco? Qual é? Alguém sabe responder? Bom, gente, que desastre o que aconteceu ontem. Sobre o jogo, vai ser muito simples, tá? Falar, vai ser muito rápido. Eu vou, inclusive, mostrar números do Flash Score, foi um massacre. A expulsão do Piton, ela é determinante? Claro que é, eu não posso falar do jogo de ontem sem reconhecer que a expulsão do Piton é o que vira a parada.
O cara com 11 minutos de jogo arrebenta com qualquer estratégia que possa ter o Fernando Diniz. Não tem o que discutir da expulsão, da chegada por cima, não tem papo, é vermelho e acabou. Até aí, o Ryan já tinha tido uma oportunidade, depois da expulsão ainda tem chance com bola parada, depois acabou. Depois acabou, virou massacre, virou bombardeio e o gol demorou a sair. Primeiro gol dos caras, vai sair, galera, não vai ter como, não vai aguentar, essa bola vai entrar. Demorou. Bola no travessão, Léo Jardim fazendo milagre, até que não teve jeito. O camarada sozinho na pequena área, cabeceou, fez 1-0 antes do intervalo. Aí o que faz o Diniz no segundo tempo? Bom, eu preciso proteger a entrada da minha área ainda mais, para ver se a gente pega só de 1, de 2, no máximo. Aí ele tira o Nuno Mendes, põe o Maurício Lemos. E aí, com 5 minutos do segundo tempo, já estava 3-0 para os caras, o Lemos tomando bola nas costas, com questão de ritmo também, que a gente tem que levar em consideração. Mas aí acabou, aí, meu amigo, foi um inferno até o final do jogo, porque teve gol anulado dos caras no detalhe, teve pênalti que o Léo Jardim pegou, foi 4-0. Podia ser 6, tranquilo, tava barato. Podia ser 7, tranquilo. 4-0 foi lucro, lucro. Olha os números aí do Flash Score, olha a quantidade de finalizações dos caras. Del Valle finalizou 32 vezes, 78% de posse, 32 finalizações contra apenas 5 do Vasco, e dessas 32, 13 chegaram no gol. Se não é o São Léo Jardim, meu amigo, do que você vai falar mais do jogo? É isso aí, é um amasso, é um atropelamento, 4-0 pros caras, ficou barato, podia ser muito mais e o que dá pra fazer, né? O Diniz tem problemas no aspecto defensivo? Sempre teve. Eu vi muitos debates, né, nessas últimas horas aí. Poxa, mas veja bem, o Vasco com o Diniz é um time que precisa defender melhor a entrada da sua área. O Diniz é um cara que prioriza a posse de bola, a construção do meio para frente. Precisa olhar um pouco pro aspecto defensivo. É o treinador que foi contratado, né? O antecessor, o Fábio Carille, chegou com a promessa, com a ideia, com a esperança, a ilusão de transformar o Vasco num clube que se defendesse muito bem. Não era o caso. Nunca foi. Uma rocha defensiva o Vasco. Nunca foi. O Diniz é menos isso ainda. O Diniz não é isso. Ele nem na ilusão ele é. E o Vasco hoje toma, em 2 jogos, 50 finalizações, pô. Mais de 50 finalizações. Claro que tem o componente da expulsão no jogo de ontem. Mas, de qualquer forma, mesmo no 11 contra 11, tem sido um time com problemas defensivos e individuais. O que é o João Vitor? Sim. Não, desculpa, não é colocar um vilão. O problema do Vasco não é o João Vitor. O problema do Vasco é a ausência de projeto, tudo que a gente vai falar, é o elenco como um todo, é a alta rotatividade de treinadores, de dirigentes. Mas você está dizendo que não tinha que mandar o Carille embora? Tinha, o problema é que não tinha que contratar. E você contrata sabendo que 3 meses depois você vai ter que mandar embora, 4 meses depois você vai ter que mandar embora, como mandou. Quando o Carille chegou, quantos de vocês aí já não olharam e falaram, chegou com prazo de validade? Não é. Esse é o maior problema. Mas individualmente, tem jogadores como o João Vitor, por exemplo, que falham o ano inteiro. O Lemos também é um zagueiro confiável. Tem a questão do ritmo que a gente abordou. Hugo Moura e tantos outros. Aí eu vou lembrar da frase do Pedrinho. Para mim, muito infeliz. Eu entendo você ter um discurso para mobilizar a tropa, melhorar a autoestima, valorizar teu elenco, etc. Os teus ativos. Os jogadores são ativos do clube. Mas o discurso positivo, ele precisa ter nexo, conexão com a realidade. E quando o Pedrinho afirma que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro, ele está totalmente desconectado da realidade. O Vasco não tem sequer um dos 8 melhores times titulares do futebol brasileiro. Que dirá elenco? Você tem Léo Jardim, apesar da lambança de ontem, Piton é um bom lateral. Você tem o Verratti, Coutinho que ontem estava fora, né, que tem alguma qualidade, mas tem as questões físicas e tal. Amigão, não é o 8º melhor elenco do futebol brasileiro, com todo o respeito ao Pedrinho. E por que é importante o discurso ter conexão com a realidade? Primeiro, para você não vender uma ilusão para o torcedor. E segundo, para você mostrar que entende a magnitude do problema. Você nunca vai resolver um problema se não entender a extensão dele. Se achar que o problema é menor do que de fato ele é. E o problema do Vasco é muito profundo. O problema do Vasco passa por projeto. Você conhece, você com certeza já ouviu falar do projeto do Independiente Del Valle de captação de jovens jogadores, de formação de jovens jogadores e de revenda. O Del Valle pega mais ou menos 30% do seu orçamento, daquilo que arrecada, e joga para a formação de jovens, para a formação de talentos. Pega os meninos, aí vai dando escola para os meninos, alimentação, vai colocando ali uma formação cidadã dos meninos, vai colocando uma escola de futebol nos meninos desde muito cedo, uma ideia tática, uma filosofia de jogo, que passa por todas as divisões de base, até chegar no profissional. Você sabe o que isso significou?
ao Del Valle um retorno de mais de meio bilhão de reais com as vendas dos seus principais talentos para o exterior. Kendry Paz foi vendido, Moisés Caicedo foi vendido. Os caras já lucraram mais de 500 milhões de reais com o projeto que eles desenharam lá atrás. Deu certo ou não deu certo? Além das vendas, o Del Valle se posiciona, ganha título, está sempre nas competições internacionais, virou uma força do futebol equatoriano. E é o seguinte, não entra Carille, ou melhor, não sai Carille e entra Diniz e muda totalmente a filosofia de jogo. No Del Valle, entra treinador, sai treinador, a maneira de jogar é a mesma. Você vai chegar aqui, o nosso jeito é esse. Você consegue fazer? Você consegue se adaptar? Consegue replicar? Muito bem, está contratado. Não consegue? Não. Sua filosofia é antagônica à nossa? Beleza, obrigado, boa sorte na sua vida, na sua carreira. É simples. Desde o Sub-12. Você pega aí várias matérias na internet falando sobre isso. Teve até uma matéria que saiu no Estadão outro dia, de um jornalista equatoriano, que estava contando, galera, desde o Sub-12 até o principal, o Del Valle, os jogadores já conhecem o esquema de jogo, a filosofia de jogo que impera lá, e isso é mantido até o fim, até o final. Então, quando o moleque chega do profissional, tranquilo, não tem um trauma de adaptação. Nossa, eu jogava totalmente diferente na base, agora eu cheguei aqui do profissional, é outro mundo. Não, é o mesmo mundo. Tático, é o mesmo mundo. Filosófico, mesmo mundo. Pode não ser o mesmo mundo de enfrentamento, mesmo mundo físico, né? Tudo bem. Você tá na base, você joga com a galera da tua idade. Você vai pro profissional, você pode, com 18, pegar um atacante de 30, 32. É outro nível nesse aspecto. Agora, a ideia tá preservada. Por quê? Porque existe um projeto. Vou perguntar novamente, qual é o projeto do Vasco?